Olá, sejam bem-vindos aos Salgadeiros e Doceiros na Europa. Aqui eu ensino para você como faturar com salgados e brigadeiros na Europa, da cozinha da sua casa, vendendo todo santo dia, mesmo que você esteja saindo do zero. Meu nome é Marluce e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre ingredientes e embalagem que nós não encontramos na Europa, que são produtos brasileiros, né? Quais são os tipos de embalagens e produtos que não encontramos na Europa? Que no Brasil tem, normalmente tem, e aqui a gente não encontra, né? Por exemplo, vamos falar aqui sobre o pão de queijo. Pão de queijo tem o polvilho doce, polvilho azedo, que são aquele que a gente famoso, né? Que tem marcas famosas aí como York, como Brasil, que são brasileiros, são do Brasil e nem sempre a gente encontra aqui. Normalmente a gente encontra, aqui na Suíça ainda tem, na Inglaterra eu ainda encontrava, mas na Espanha se encontra realmente um preço bastante alto, né? Na França também, nem em todos os lugares encontra, não é fácil, como aqui na Suíça, né? Então, existe produtos que a gente substitui. Existe polvilhos que a gente encontra com facilidade na Europa, não são brasileiros, mas ele traz o mesmo efeito para o pão de queijo, tá? É claro que existe aí uma proporção diferenciada da quantidade que a gente usaria do polvilho brasileiro para esse polvilho que a gente encontra aqui na Europa. Outro produto que existe uma certa dificuldade de encontrar também aqui na Europa, existe com a mesma frequência nos países também que eu já mencionei para vocês antes, que se de Portugal. Portugal a gente acha com facilidade muitas marcas também. Mas existe essa marca que é europeia, que ela sai com um preço mais em conta, que você consegue oferecer um produto para o seu cliente que ele agrega valor da mesma forma e você consegue oferecer um preço acessível. Que também, por exemplo, gente, no caso dos salgados, o pão de queijo. O pão de queijo eu falei agora, o quibe. O quibe. Quibe, existe a farinha de quibe que a gente compra lá no Brasil, que também tem a marca York, enfim, tem outras marcas também que a gente encontra na Europa. Uma outra marca daqui, que é mais acessível o preço também, diferencia a quantidade de líquido, principalmente líquido que a gente vai colocar dentro desse polvilho, dessa farinha de quibe, que realmente é top, fica top. Depois que eu descobri, eu nunca mais usei as farinhas de quibe do Brasil. Então existe esse acesso aos produtos que a gente acha que não tem, que não vai ter como fazer quibe, não vai ter como fazer pão de queijo, não vai ter como fazer tal, porque não tem. Sobre os brigadeiros, gente, por exemplo, o creme de leite. Que o brigadeiro, a gente tem que agregar fontes de gordura no brigadeiro, né? Aí você pode agregar, são muitas fontes, mas por exemplo, a manteiga, que seja uma boa manteiga, o creme de leite, que normalmente no Brasil a gente usa o creme de leite de 17% de gordura, né? Aqui não existe de forma alguma 17%, eu não encontrei. Existe 18%, 20%, na França tem, Portugal tem, na Inglaterra tem. Depois existe que normalmente a gente encontra em todos os países é o 35% de gordura. E aí a gente entra naquela mesma coisa da proporção, né? Que vai diferenciar um pouco, o ponto vai diferenciar um pouco, mas é um produto que, claro, a gente consegue fazer com excelência aqui também na Europa, mesmo não encontrando o mesmo produto brasileiro. E, gente, tem umas particularidades também que é muito bom aqui na Europa. Por exemplo, ainda sobre o brigadeiro. No Brasil a gente usa não somente, mas principalmente, não é somente, principalmente o chocolate, o famoso Callebaut, que é o chocolate belga. E aqui na Europa, especialmente na Suíça,
A gente pode usar o Karma, que é o chocolate que me patrocinou recentemente. Eu tenho um estoque bastante grande de chocolate deles, que é o que eu uso para fazer os meus brigadeiros aqui. E, gente, cá entre nós, na falta do Calebu, eu uso o Karma. E depois, isso foi porque eu não achei uma vez o Calebu, fui obrigada a comprar o Karma. Gostei muito, fiquei assim encantada com o resultado final do meu brigadeiro. E hoje eu só trabalho com o Karma. Ele chegou recentemente no Brasil. Não sei como é que funciona a questão de preço, não sei como é que tá funcionando essa coisa do Karma, mas ele chegou no Brasil. E é um chocolate extremamente bom. Então, assim, isso eu descobri aqui. Então, existem os benefícios de estar aqui também, na Europa, trabalhando com produtos europeus, né, gente? Tem outro produto também, que na verdade não é produto, é utensílio. No caso das forminhas, as pequenininhas para fazer empadinha, por exemplo. Tem muitas pessoas que não conseguem adaptar a empadinha tamanho festa, a pequenininha, mesmo as maiorzinha, porque não encontra as forminhas que a gente usava no Brasil. E tem maneiras aqui, eu expliquei isso no meu workshop das empadas e também no meu curso de empadas, eu explico detalhado como você cria a sua embalagenzinha para você poder montar a sua empadinha. Então, existem maneiras de você, aqui na Europa também, se virar nessa parte das formas. Então, é mais questão, assim, de sair procurando, de criar, perguntar, olhar informações e tal. Mas, enfim, essa parte eu explico tudo dentro do meu curso de empadas no workshop das empadas. Eu também expliquei, mostrei como é que a gente cria as nossas embalagens, tá bom, gente? E aí, a diferença de fazer receitas na Europa com receitas da internet. São as mesmas receitas, por exemplo, do YouTube? Gente, isso aí é muito particular, dependendo do volume que você está fazendo. Mas, particularmente comigo, não funcionou. Para trabalhar de maneira profissional, as receitas do YouTube, da internet, do Google, enfim, não valeu pra mim. Inclusive, eu cheguei a comprar cursos no Brasil na tentativa de acertar nas receitas e não funcionou. Então, pra mim, eu tive que realmente aprender sobre cada ingrediente que eu uso dentro daquela receita, qual é a função de cada ingrediente e aprender a identificar o ponto da massa. Como é que aquela massa tem que ficar? Como é que aquele recheio tem que ficar? E assim eu consegui criar as minhas próprias receitas. O YouTube não funcionou para mim e nem receitas do Google e internet. E mesmo cursos brasileiros. Para mim não funcionou. Eu trabalhei no Brasil também com salgados, chocolate, ovos de Páscoa, enfim, gente, quitutes em geral. E quando chegou aqui, eu queria trabalhar da mesma forma e não consegui. É realmente muito diferente. Então tá aí, a diferença de se eu tivesse encontrado salgadeiros na Europa, quando eu comecei com o meu negócio aqui, com certeza eu tinha ficado aqui escutando as dicas, porque eu não encontrei ninguém. As pessoas que já trabalhavam não quiseram me ajudar, porque eu era um potencial concorrente. Então, eu tive que descobrir tudo isso sozinha. Hoje eu tenho o meu método, eu tenho as minhas receitas e os meus produtos são realmente de muita qualidade e de muito valor agregado, por isso eu consigo pedir um bom preço neles, né? E depois, gente, por que é interessante saber sobre as diferenças? Porque é necessário saber isso antes de iniciar um negócio na Europa. Acabei de falar pra vocês, né? Eu joguei muita massa fora. Quando eu tava fazendo, por exemplo, as massas gourmet da coxinha. Gente, eu não conseguia chegar nas receitas que eram as receitas brasileiras. Eu não consegui. Talvez você aí do outro lado consegue. Eu não consegui. Então, pra mim, essa etapa de conhecer a diferença entre um produto e o outro antes de você começar o seu negócio profissionalmente é muito importante,
para você não cometer essas coisas de desperdício. Ainda mais se é uma pessoa que tá fazendo porque precisa realmente de um dinheiro extra, aí você vai lá e investe o seu único dinheiro para jogar fora. Aí não dá, né, gente? Então essa é muito importante a gente sim saber entre essas diferenças entre os produtos, ingredientes, enfim. Qual o maior benefício de conhecer as embalagens e os produtos certos? Gente, é assim, sobre as embalagens, agora eu vou falar sobre embalagens. Até a pandemia, até o início do ano de 2020, 3 anos atrás, eu usava embalagem de fora. Eu comprava da China, eu comprava da Espanha, eu comprava de Portugal e até na França, porque é vizinha. Eu comprava desses países de fora. Só que aí, com a pandemia, fecharam todas as fronteiras, os países entraram em lockdown e aí eu não conseguia comprar de fora. E mesmo aqui dentro da Suíça foi uma dificuldade terrível, porque todas as pessoas que compravam fora passaram a comprar aqui dentro. Então, a importância de você tentar usar embalagens local é muito importante por isso. Se acontece alguma coisa de novo, Deus nos livre, né? Mas pode acontecer. E outra, gente, é muito mais fácil você ficar esperando o transporte, o negócio para na aduana, não entra nunca, pede um documento, pede outro e tal. Se você comprar aqui dentro, já livra de tudo isso. Então é bem legal se você conseguir comprar as tuas embalagens aqui dentro do teu país. No caso, eu aqui na Suíça, né? E também é muito importante você saber a diferença entre as embalagens. Você tem que olhar e saber se essa embalagem vale para o meu salgado ou para o meu brigadeiro. Por exemplo, gente, embalagem para o salgado. Você tem que olhar se a embalagem vai manter a crocância, se vai manter a conservação e se ela é útil tanto para salgado como para o brigadeiro. Porque para mim aqui, hoje eu pouco trabalho com salgado frito na hora. Pouco, assim, um mínimo mesmo. O meu negócio é mais os fritos congelados, que o cliente prepara na casa dele. Ele tem um estoque dentro do freezer dele e ele mesmo prepara. Mas qual que é a importância de você conseguir adaptar as duas embalagens para os dois produtos, tanto para o salgado como para o doce? Você otimiza a rapidez, não ter que ficar trocando essa embalagem do brigadeiro, essa é do salgado e tal, não diferencia. Primeira vantagem é essa. E a segunda vantagem, gente, é de na hora de comprar, você também não precisa ficar rodando atrás de uma embalagem ou de outra. A mesma embalagem, você consegue usar para os dois produtos, tanto para o salgado como para o brigadeiro. Para o salgado, ele vai manter crocante. O mais importante no salgado, gente, é a crocância. Porque existe embalagem que guarda o vapor por dentro ali, quando você fecha ela guarda o vapor, e aí aquela umidade que faz por dentro da caixa fechada, ela passa para o salgado, sai do salgado, e aí ela não tem para onde sair, a embalagem segura, ela volta para o salgado, e aquela camada crocante, que deveria de ficar crocante, ela fica encharcada, e ela acaba desgrudando do salgado. Fica, quando você morde, ou às vezes nem morde, você percebe assim que tá murcho, não tá crocante, tá super encharcado, enfim, fica horrível. A apresentação do teu salgado fica muito ruim. Então você tem que saber comprar essa embalagem que vale para manter o teu salgado crocante. Outra, no caso do brigadeiro, essa embalagem, ela também é muito importante que ela entre uma certa quantidade de oxigenação, mas que ela não faça esse efeito aí de, por exemplo, deixar o teu salgado cristalizado. O brigadeiro, estamos falando de brigadeiro, do teu brigadeiro cristalizar, ficar muito em contato com a oxigenação. Então, não é difícil, mas você só precisa entender sobre embalagens, tá bom? Então você pode otimizar e usar a mesma embalagem para as duas coisas. Fica realmente top, tá bom? E depois,
de vocês usarem as embalagens corretas, com ingredientes corretos, quais as consequências. Se vocês não... Essa coisa da embalagem, por exemplo, se você não usar a embalagem correta, você vai entregar o salgado pro teu cliente, ele tá esperando aquela coisa crocante, aquela coisa deliciosa de outro mundo. Os meus salgados, por exemplo, conservam até 5 horas, segundo testes, crocante. Desde que ele siga as etapas de conservação. E desde que também a embalagem esteja adaptada. Se eu mudar a embalagem, se for essa embalagem que não é adaptada para isso, o salgado vai murchar e vai separar a camadinha ali de crocância, o empanamento vai ficar ruim. Então é muito importante realmente isso, você conhecer para você não sair prejudicada e não entregar aquilo que o teu cliente está esperando, né? E como os produtos europeus, é possível manter a qualidade dos produtos brasileiros? Gente, é assim, tem muitas pessoas que acham que porque estão usando, por exemplo, eu falei pra vocês aqui sobre a farinha do polvilho, sobre o polvilho. Você vai usar um europeu, aí fica aquela coisa, mas não vai ficar aquele pãozinho de queijo do Brasil, não vai ficar igual, o quibe não vai ficar sequinho, não vai ficar com aquele gostinho de quibe, aquela coisa realmente bem brasileirada que a gente gosta, né? Não, gente, não muda. Fica exatamente perfeito e se duvidar fica até melhor. Depende da receita que vocês vão estar usando aí. Então, não precisa ter medo quanto a isso em usar produtos brasileiros, produzir produtos brasileiros e usar ingredientes europeus. Tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Realmente dá muito certo. Eu trabalho aqui desde a pandemia, eu adaptei tudo daqui. É claro que hoje eu trago uma coisa ou outra de fora, mas eu sobrevivo perfeitamente bem, Petit Salgado sobrevive perfeitamente bem com as embalagens daqui, tanto para os brigadeiros como para salgados, tá bom, gente? E depois eu vou falar um pouquinho para vocês também aquela coisa do curso brasileiro que eu comprei. Era uma pessoa muito conceituada, inclusive é muito conceituada. Eu tenho contato com ela até hoje, eu dei muito trabalho para ela, tanto é que eu fiquei marcada lá com ela. Ela tem muitos alunos pelo mundo por aí, mas ficou muito marcado porque eu chamava ela realmente muito no privado, porque eu não conseguia encontrar os pontos das massas. Ela tentou me ajudar e não conseguiu. A massa da coxinha, gente, massa de salgado frito, pra vocês terem uma ideia, ela virou um grude tão grande, mas tão grande, que, assim, era impossível usar. E era muita quantidade de massa, realmente muita quantidade, e eu perdi tudo. Então vale a pena você seguir as nossas dicas aqui e se especializar profissionalmente com alguém que já trabalha há alguns anos na Europa e que já tem aí o conceito de que, ok, que dá certo, né? As pessoas erram muito nisso, na coisa de tanto de embalagens, como de receita, como de utensílios, enfim, erram muito porque não busca aprender. Acha que é só, vou fazer brigadeiro. Vai lá, joga o leite condensado, um creme de leite qualquer e faz. Gente, quando vai enrolar o brigadeiro tá feito um pau de duro. Ou então, tá tudo molengo que não dá o ponto de jeito nenhum. Vai colocar na forminha e fica aquele brigadeiro, tudo esmolecando dentro da forma. Aquela coisa feia. Não vai enrolar, não fica aquela bolinha bonitinha. Vai entregar pro cliente, o cliente tá preparando aquela festa, quer impressionar os convidados dele e aí chega aquela coisa feia pra pôr na mesa. Às vezes duro ou molenga e tal. Não fica legal, né, gente? Então as pessoas erram muito nisso, em não se procurar informações, não fazer testes, porque eu tô falando pra vocês aqui que existe, que dá. Aí você vai lá e compra um creme de leite 35%, faça teste. Não é só pegar e, vou vender e pum. Não, não é assim. Porque a primeira venda que você fizer, você vai perder o cliente. E aqui com nós, a maioria das nossas vendas, o cliente volta a comprar. O cliente fica realmente fiel. A gente consegue fidelizar o cliente, mas é por isso, desde o início.
Hoje, Petit Salgado tem 7 anos, legalizado aqui na Suíça, e nós temos perto de 2.000 clientes fixo. Tá bom, gente? Então, é isso. Muita atenção aí e não errar nessa coisa de ingredientes, utensílios, enfim. Tá bom? Sobre organizar, otimizar as embalagens, tanto de brigadeiro quanto de salgados, os ingredientes. Isso eu já falei pra vocês aqui, tô seguindo o roteirinho, mas eu já falei pra vocês sobre isso. Sobre o chocolate, sobre o empanamento, né, gente? Que hoje, produtos que eu não achei no Brasil, especialmente eu achei aqui, e eu consegui deixar realmente um produto diferenciado e todo gourmet premium. Porque esses ingredientes tem aqui que eu não achei lá. Por exemplo, o caso do chocolate suíço, que agora tá chegando pouco a pouco no Brasil. Não tinha naquela época. E aqui eu achei. O empanamento, eu uso um fator congelante no empanamento dos salgados, que mantém muito mais tempo a crocância dos salgados. E isso é natural. Não leva nenhum conservante e nenhum corante. Os salgados são exatamente caseiros. E esse produto eu não achei no Brasil também. Dentro do meu curso eu falo tudo sobre isso, a dosagem, o que é esse produto, enfim, tudo detalhado, né? Como fazer quibe sem farinha de quibe? Relembrando que muitos ingredientes são diferentes do Brasil. A gente está falando aqui sobre a farinha de quibe, que existe aqui, talvez muitas pessoas já conheçam, mas a dosagem é diferente, a maneira de você manipular essa massa ela é diferente para você conseguir dar o ponto dos quibes brasileiros, porque senão não fica legal, fica uma massa meio mastigada assim e tal. Então tem que ter realmente a dose certinha de quantidade, principalmente de líquido, para pôr nessa massa aí, nessa farinha. No caso do quibe, tá bom? Existe algum produto ou embalagem que o da Europa não foi bom? Gente, aqui existe embalagem sim, que aqui na Europa ela não foi boa pra mim, tá? Mas eu não conhecia essa coisa da diferença dentro da caixinha, como ela tem que estar revestida, pra gente colocar tanto o brigadeiro como o salgado. Porque muitas vezes a gente vai lá, acha aquela caixinha bonitinha, porque tem caixa bonita, né, gente? A gente quer entregar, quer impressionar o nosso cliente, a gente quer que ele olhe e fale, uau, né? Mas tem que prestar muita atenção em agradar, unir as duas coisas, dois fatores, tanto bonita como boa. Se ela não for tão linda, você trata de colocar uma etiqueta sua, faz uma etiqueta personalizada, coloca um cartãozinho, uma florzinha, sei lá o que, coloca qualquer coisa em cima para ficar bonitinha. Mas o importante é você realmente adaptar essas embalagens e esses ingredientes para que você entregue para o seu cliente realmente produtos de extrema qualidade. Que aí nós voltamos de novo na última live que nós fizemos, que valor é diferente de preço. Se você ainda não viu essa live, roda no nosso feed aí pra baixo, não tá muito longe, você vai achar ela por aí, que eu falo sobre valor e preço. Você agregando valor, você consegue cobrar um bom preço. E essa coisa dos ingredientes, as embalagens, os utensílios, que acaba entrando também, né, gente? Se você tiver bons utensílios, você vai entregar excelente produto. Isso tudo entra na história do valor. Então é isso que eu queria falar com vocês aqui dentro dessa live hoje. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui comigo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui dessa que eu vou deixar publicado esse vídeo, ou então chama a gente no direct, tá bom, gente? É isso aí. Tchauzinho.